Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer esta reflexão a respeito daquilo que está acontecendo nos nossos dias em relação à Igreja Católica e mostrar para as pessoas que nós não estamos exagerando, como muitos dizem, de dizer que a Igreja chegou no seu estado mais grave, na situação mais difícil que já houve em toda a história. E é por isso que nós podemos comparar aquilo que a Igreja sofre hoje com uma verdadeira paixão, ou seja, com aquilo que Jesus sofreu na sua cruz, na sua morte no Calvário. Então, é dentro desse questionamento que nós também queremos questionar os sacerdotes, na medida em que nós entendemos que é muito importante para a Igreja o sacerdócio. E quando nós questionamos os sacerdotes, nós queremos também saber se eles, nesse contexto, ou seja, nesse cenário da paixão, eles estão ali se apresentando como São João, que ficou fiel aos pés da cruz, ou como Judas, que o traiu, ou mesmo como os pontífices dos judeus que efetuaram a sentença de morte para Cristo. Então, para nós ilustrarmos isso, nós vamos comentar sobre essa entrevista que Monsenhor Viganò concedeu no dia 3 de abril ao blog de Aldo Maria Valli. E quando ele fala nessa entrevista, ele vai mostrar ali que, de fato, nós queremos uma resposta dos sacerdotes, especialmente dos bispos. Então veja que ele diz: é evidente que a apostasia da hierarquia católica é uma punição com a qual a majestade divina aflige a humanidade rebelde e pecadora, a fim de que reconheça os direitos soberanos de Deus e se converta e volte finalmente sob o jugo suave de Cristo. E se os bispos não reconhecerem a sua traição e não se arrependerem, nenhuma esperança será possível no mundo, visto que a salvação somente poderá acontecer no único rebanho e com um único pastor. Então esse apelo aqui de Monsenhor Viganò eu considero muito importante, porque chegou a hora de sacerdotes, bispos, pessoas que fizeram parte dessa hierarquia, como eu mesmo fiz, baterem no peito e reconhecerem que eles estavam participando de uma sentença de condenação a Cristo e de condenação à Igreja, e não da verdadeira Igreja de Cristo, da verdadeira Igreja Católica. Então, a humanidade inteira, rebelde e pecadora, como disse aqui Monsenhor Viganò, tem que reconhecer os direitos soberanos de Deus. Ou seja, tem que deixar essa hipocrisia maçônica que leva as pessoas a buscarem o amor ao próximo e os direitos do homem, que são valores em si bons, mas que sem o parâmetro fundamental da referência de Deus e da verdadeira religião, se tornam vãos e enganadores. Então é por isso que nós devemos realmente nos perguntar até que ponto nós estamos sendo fiéis no contexto dessa grande paixão da Igreja de Cristo. Porque se não houver também sacerdotes que possam ser referências para esse povo de Deus perdido, no meio de toda essa apostasia, então é claro que Deus não poderá manifestar, Deus não poderá restaurar a sua igreja. Então é por isso que hoje nós estamos conclamando os bispos e os sacerdotes à conversão, para que eles voltem arrependidos como aquelas pessoas que participaram da crucificação no Calvário e que muitos deles estavam blasfemando contra nosso Senhor e que voltaram para suas casas batendo no peito, porque eles reconheceram que eles estavam errados. E veja que um outro bispo, muito conhecido, chamado Athanase Schneider, disse também
numa entrevista, que nós devemos abordar essa situação com realismo, por um lado, e por outro com um espírito sobrenatural, com profundo amor à igreja, nossa mãe, que sofre a paixão de Cristo por causa desta tremenda e generalizada confusão doutrinal, litúrgica e pastoral. Então você veja que a frase dele, que de Athanásio Schneider, tem uma certa coerência e ele está realmente vendo a situação com realismo, mas eu perguntaria a ele até que ponto é realista a afirmação de dizer que nós vivemos numa tremenda confusão doutrinária com um verdadeiro Papa que está ali no governo da Igreja Católica. É aqui que entra o nosso questionamento. Como nós poderíamos ter um verdadeiro Papa no comando do leme da Igreja e ao mesmo tempo termos uma completa confusão doutrinária, litúrgica e pastoral? Então isso realmente não faz sentido dentro do critério, dos parâmetros da doutrina católica. Porque quando nós estudamos o catolicismo, nós temos a certeza de que Cristo deixou os sucessores de Pedro como aqueles que são nossos guias. Guias seguros para nos ensinar uma doutrina clara, para nos dar uma liturgia sadia e católica e para nos dar uma meta pastoral que seja sempre eficaz. Porque isso é o catolicismo. E isso sempre funcionou quando a gente tinha papas verdadeiros. Agora, se hoje a igreja está tomada pelos seus inimigos, então aí sim nós podemos concluir com Dom Athanásio Schneider que a igreja sofre a paixão de Cristo. Que a igreja foi entregue à morte. E aí sim nós temos uma tremenda e generalizada confusão doutrinal, litúrgica e pastoral. Então é por isso que Monsenhor Viganò está dizendo aí nessa sua entrevista que o memorando que foi feito ali e que foi passado para vários cardeais elenca os horrores do pontificado bergogliano. E isso certamente já é um progresso. Então ele chama aqui de progresso porque ele está vendo que os cardeais e muitos outros bispos estão tomando consciência do desgaste, dos horrores, como ele diz, desse pontificado bergogliano. Mas os horrores e os erros do argentino e de sua corte não partiram do nada, como se nos precedentes pontificados tudo fosse perfeito e maravilhoso. Mas a crise se inicia com o Vaticano II. Então veja aqui que a afirmação de Monsenhor Viganò vai de encontro a essa coerência, porque tem muitas pessoas questionando Francisco. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo que dizem que Francisco não está fazendo as coisas corretas, eles não estão vendo a causa do problema, que é o Vaticano II. Mas, se nós entendemos que o ponto central de todos esses problemas está nesse concílio, então nós deveríamos também entender que esse concílio não pode ter sido convocado e nem também encerrado por verdadeiros papas. Mas esse concílio faz parte desse projeto, desses usurpadores que, entrando na igreja e usando a autoridade de papas, fizeram algo contra a própria igreja. Então é por isso que nós devemos meditar nessa frase que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 11, quando diz que os pontífices, os fariseus, convocaram um concílio contra Jesus. Então é isso o Vaticano II. A mesma coisa que aconteceu na época de Cristo, aconteceu agora. Entretanto, se aquele concílio foi contra Jesus e depois eles chegaram à conclusão de matar Jesus, é por isso que diz no versículo 53, e desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida, da mesma maneira, nós podemos comparar o Vaticano II com esse concílio dos pontífices e dos fariseus, que foi convocado contra a igreja, e ali eles resolveram tirar a vida da igreja. E tirar a vida da igreja não é outra coisa senão mudar a igreja numa nova igreja. Então é assim que eles mataram a igreja.
E uma vez que mataram a igreja, nós entramos nessa confusão, nós entramos nessa apostasia, nós entramos nessa grave crise que nós vivemos hoje. Então continua Monsenhor Viganò dizendo que deplorar os sintomas de uma doença sem compreender as causas é uma operação inútil e danosa. Se o colégio cardinalício não se persuadir que se deve voltar àquilo que a igreja acreditava, ensinava e celebrava na época de Pio XII, toda oposição será destinada a um certíssimo fracasso. Então repito aqui a frase de Monsenhor Viganò, que, como eu já disse outras vezes, avança no seu discernimento, mesmo que a passos curtos, mas ele está avançando, está compreendendo cada vez melhor o problema. Então por isso que ele diz que se não nos persuadirmos, e aqui ele fala inclusive dos cardeais, fala, ó, os cardeais têm que tomar conhecimento, eles têm que se dar conta que a única solução é voltar àquilo que a igreja acreditava, porque aqui é a doutrina, aquilo que a igreja ensinava, né, porque nós temos que ensinar a fé verdadeira, e aquilo que a igreja celebrava, porque ali estão os verdadeiros sacramentos. Então, tudo isso que a igreja fazia na época de Pio XII, é só isso que nós temos que fazer. Se não voltar àquela mesma igreja da época de Pio XII, toda oposição contra Bergoglio ou contra o Vaticano II é destinada a um certíssimo fracasso. E é por isso que toda essa gente tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu até hoje, por causa dessa incoerência. Porque ou você rejeita tudo o que foi feito para matar a igreja, ou você não tem nenhuma chance de restaurar a igreja. Então é aqui que nós conseguimos identificar, nessa frase de Monsenhor Viganò, um verdadeiro sensus fidei que vai se desenvolver, e eu tenho esperança que é nessa frase que vai se basear toda a restauração da igreja daqui a alguns anos. Entretanto, é preciso que fique claro que não é possível levar essa coerência de voltar à igreja à época de Pio XII até o fim, se nós não rejeitamos também a validade e a legitimidade de todos esses papas que seguiram-se a Pio XII. Porque se eles são papas válidos e legítimos, então não haveria razão de não seguir aquilo que eles fizeram. Então é simples o raciocínio, e é por isso que nós devemos continuar esse questionamento que Monsenhor Viganò está fazendo aqui, mas fazendo essa ressalva que é fundamental. Então ele diz, se pudermos obter as provas da irregularidade do conclave de 2013, a eleição de Bergoglio seria nula, e assim também todos os atos do seu governo e do seu magistério. Então, se Monsenhor Viganò está aqui questionando a validade do conclave de 2013, já é um grande avanço. Por quê? Porque na medida em que as pessoas abrem esse precedente, ou seja, começam a pensar que um conclave, que é algo considerado tão santo, que normalmente as pessoas dizem, ali foi o Espírito Santo que escolheu aquela pessoa, mas se nós podemos dizer que dentro de um conclave pode haver uma intervenção humana, e pode haver ali uma eleição nula, uma eleição que é contra Deus e contra o Espírito Santo, ora, então basta que nós voltemos um pouco mais para trás e questionemos não simplesmente o conclave de 2013, mas questionemos a validade do conclave de 1958, que foi aquele conclave que levou a toda essa apostasia. Então ele continua dizendo que se há um cardeal que queira de verdade uma mudança de identidade, quer dizer que a igreja mudasse novamente e voltasse a ser aquela igreja católica de antes, então que esse cardeal se estabeleça ali e que, por amor de Deus, se proponha a refazer o Vaticano II e pense na santificação do clero e dos fiéis. Então aqui com essa frase, Monsenhor Viganò está insinuando como que se deveria resolver o problema desta perda da hierarquia legítima e dessa perda da sucessão apostólica que está acontecendo hoje, devido à mudança do rito e devido ao fato de nós termos falsos papas governando a igreja.
Então ele fala de uma possibilidade de um só cardeal que venha ali e que se converta e que queira fazer a igreja voltar à sua identidade original. E que se proponha a refazer o Vaticano II. É claro que para ele ter essa autoridade, ele primeiro tem que ser eleito Papa. Então é por isso que muitas pessoas se questionam como seria possível a restauração da igreja e da hierarquia da igreja, uma vez que nós já perdemos, já há muitos anos, todos esses cardeais legítimos que foram feitos por Pio XII, que poderiam se organizar e fazer um conclave verdadeiro. Então nós explicamos sempre assim, que de alguma forma vai haver uma intervenção divina, seja pela graça da conversão de membros dessa hierarquia, ou seja pela graça de termos ali a possibilidade de organizar uma representação da igreja que seja reconhecida por toda a igreja, ou seja, por todos os verdadeiros fiéis que mantêm a fé católica. Mas quando se fala em refazer o Vaticano II e quando se fala em restaurar a igreja buscando a santificação do clero e dos fiéis, então nós temos pelo menos aqui o plano de governo de um verdadeiro e futuro Papa legítimo. Então por isso que Monsenhor Viganò vai nos propor de contemplar os cantos de hosana da multidão que canta nesse domingo de Ramos para receber triunfalmente o filho de Davi em Jerusalém, mas que pouco depois se deixa manipular pelo Sinédrio e pede a Pilatos a crucifixão do rei de Israel. Então quem é essa multidão? Essa multidão é a massa das pessoas que muitas vezes se deixam levar simplesmente pela devoção. Então é por isso que a igreja moderna, a igreja do Vaticano II, investe muito nessa lógica das devoções. Porque eles sabem que enquanto as pessoas têm devoções, têm cantos, têm vias sacras e coisas para eles rezarem, eles estão satisfeitos ali. E eles acham que a igreja verdadeira está ali, sendo que a essência dessa igreja não está mais ali. Então por isso que tem pessoas, inclusive padres, que dizem o seguinte: não, nós não devemos preocupar com essa questão de doutrina, com essa questão do concílio, com essa questão dos erros de Francisco, isso aí deixa para lá. Basta que você esteja rezando, que você esteja se ocupando da sua vida, buscando o sacramento, já está bom. Percebe? Então quer dizer que as pessoas ficam ali presas no devocionalismo. E nesse devocionalismo, elas vão gritar hosana quando Cristo entra em Jerusalém. Mas depois de alguns dias, as mesmas pessoas gritam crucificam. Porque elas percebem que ali, naquele contexto, essa pessoa já não é mais o centro das atenções, já não é mais importante, ela já não é mais alguém que traz para nós algum benefício. Então é por isso que é importante concluir que todo esse sistema que impera hoje sobre nós, ele está baseado no poder do povo. Então foi através dessa falsa noção, desse falso princípio da democracia, que eles instalaram as repúblicas. E essas repúblicas modernas são a base da Igreja moderna do Vaticano II, que também, por sua vez, é toda baseada na democracia. Basta você ler o Novo Direito Canônico de 83. Então, todo esse princípio da democracia leva necessariamente à derrota de Deus. Porque o povo nunca vai ser capaz de reconhecer o verdadeiro Deus e os verdadeiros princípios. Isso não está entregue ao povo, isso está entregue ao poder sapiencial. E o poder sapiencial, comprometido com as escrituras, comprometido com a profecia, comprometido com a oração, esse poder sapiencial dos monges é que traduz a verdadeira doutrina juntamente com o Papa. Então, uma vez que um Papa legítimo atua, ele vai ali, juntamente com o poder sapiencial, nos dar sempre a verdade e sempre a correta escolha. Agora, uma vez que nós não temos mais um Papa, então nós temos que recorrer necessariamente a esse poder, ou seja, a essa sabedoria das Escrituras e da doutrina da Igreja, para nós darmos a solução desses fatos. Mas uma vez que ao invés de buscar
essa doutrina que nos foi ensinada, nós deixamos as decisões à escolha do povo, então você vai ter a multidão gritando: crucifica esse Cristo e solta para nós Barrabás. E o Barrabás vai dar para o povo que o povo quer. O povo quer diversão e o povo quer devocionalismo. Essa religião que está hoje aí é a religião que agrada o povo, mas não é a verdadeira religião de Cristo. Mas é por isso que é importante as pessoas entenderem aqui, como explica Santo Agostinho, que dois amores construíram duas cidades diferentes. Uma é a cidade do céu, onde você tem o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. E outra é a cidade da terra, onde você tem o amor do homem, o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. Então não tem como juntar essas duas cidades. É por isso que a Igreja do Vaticano II vai ser sempre uma cidade em contradição, como diz o Salmo 54. Por quê? Porque ali dentro ele se propõe a ter o amor de Deus e o amor do mundo ao mesmo tempo. E esses dois amores nunca vão poder caminhar juntos dentro dessa mesma cidade. E ao contrário de se tornar uma cidade de Deus, aquela cidade ali vai se tornar uma cidade mundana, vai se tornar Babilônia. Porque Babilônia é o nome dessa cidade mundana onde reina o amor próprio, onde reina a vaidade, onde reina o egoísmo, onde reinam todos os valores humanos que são pregados por Francisco atualmente, mas não está ali de forma alguma o amor de Deus e o desejo de servir a Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deixou destruir na cruz para oferecer um ato de perfeita obediência e de adoração ao Pai. Então, com isso, ele inaugurou no seu sacrifício, na sua atitude de morrer na cruz por obediência a Deus Pai, ele inaugurou a cidade de Deus na terra. E essa cidade de Deus na terra, que é a Igreja Católica, ela corresponde sempre a essa mesma atitude, essa mesma direção que o amor de Cristo realizou na cruz. Entretanto, Babilônia representa esse amor humano, e nós hoje, que desejamos a Igreja Católica, nós cantamos aquele Salmo 136, que diz que junto aos rios da Babilônia, porque é só isso que nós vemos diante de nós, essa igreja falsa, e ali eles nos pedem os nossos cantares, ou seja, eles pedem para lembrar daquela cidade que nós vivemos, e nós não temos gosto, porque nós temos saudade, nós temos aquele desejo de viver de novo aquela cidade de Sião, aquela Jerusalém celeste, que é a verdadeira igreja estabelecida por Cristo nesse mundo. Então, por isso continua Monsenhor Viganò dizendo que nós contemplamos a dolorosa flagelação e coroação de espinhos, a subida ao Calvário e a crucificação de Nosso Senhor depois de uma sentença injusta, dada pela autoridade civil para agradar os interesses dos sacerdotes que tiveram a coragem de dizer: não temos outro rei senão César. Então, da mesma forma com que aqueles sacerdotes lá do Antigo Testamento foram infiéis, foram traidores, a ponto de dizerem: nós não temos outro rei senão César, quer dizer, o imperador de Roma, da mesma forma hoje nós vemos que esses sacerdotes que se comprometeram com essa igreja falsa estão gritando: nós reconhecemos essas autoridades que foram contra Deus, que mataram muitos profetas, que mataram muitos sacerdotes, que destruíram muitas igrejas e muitos mosteiros no decorrer de muitas revoluções e muitas guerras que eles promoveram desde o século XVIII. E hoje essas autoridades estão de mãos dadas com esses sacerdotes que, de uma forma tácita, continuam gritando: não temos outro rei senão César. Porque eles abandonaram o projeto do reinado de Jesus Cristo para servirem a um reinado de Lúcifer, que é comandado por toda essa elite judeu-maçônica que está hoje no poder em todos os governos desse mundo. Então é por isso que eu sempre explico para as pessoas para não colocarem a sua esperança em Bento XVI, na medida em que Bento XVI está para Francisco,
como a República está para o comunismo. Então quer dizer o seguinte, de João 23 até Bento XVI, nós temos esse golpe de Estado na implantação da República moderna dentro da Igreja Católica. E esse método republicano e maçônico atuou durante todo esse tempo, até que chegou a fase do comunismo. A fase do comunismo é a fase final desse processo de implantação. E é por isso que nós dizemos hoje também que todo mundo já está sob a posse do comunismo. Não somente os países que se dizem comunistas oficialmente. E por que nós dizemos isso? Porque a partir do momento em que você tira a prerrogativa de Deus como a base e o princípio de toda a sociedade, e você coloca isso no povo e nos direitos do homem, então você dá margem para que essas pessoas um dia sejam tiranizadas e escravizadas. Porque todos os princípios serão manipulados em nome desse direito do homem. Na verdade, se Deus não reina, Satanás vai reinar. Então é por isso que nós podemos lamentar a vitória da esquerda, mas muitas vezes não temos essa repulsa pela hipocrisia das repúblicas. E assim também, muitos lamentam que Francisco esteja hoje ali, se apresentando como Papa, mas não se dão conta de que a contradição já estava presente desde que os princípios maçônicos e republicanos subiram juntamente com João 23 ao trono pontifical. Então é esse método da revolução que a gente está querendo mostrar para as pessoas, né? Que eles têm períodos de mais crueldade, mais perseguição, intercalados com períodos de aparências, de acordos, que fazem com que as pessoas estejam ali à vontade diante do sistema que é injusto e que é contra Deus. Então é por isso que nós podemos chamar esta nova religião moderna, que está liderada por Francisco, de uma grande Babilônia. Porque em Babilônia nada é claro, nada é preciso. Ali não existe o império da verdade, mas ali todas as coisas são feitas em nome da demagogia e da hipocrisia. Entretanto, diz o Apocalipse que Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Então quer dizer que todos esses sacerdotes que hoje participam do cálice, da comunhão com Francisco, e que eles estão partilhando esse cálice, dessa comunhão sacerdotal em torno de Francisco, que eles saibam que eles participam também da sentença de condenação de morte da Igreja Católica. E, portanto, um dia eles vão beber o cálice do vinho da ira ardente de Deus por terem participado desta Babilônia que levou a Igreja de Cristo à morte. Então, o testemunho que Nosso Senhor deu diante de Pôncio Pilatos é muito claro. Quando ele disse, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Veja a clareza e a exatidão da sua frase. Quer dizer que ele não está ali fazendo acordo com ninguém. Eu vim dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Acabou. Agora, quem não é da verdade, vai fazer guerra contra mim. Vai me matar, como você está fazendo. Mas eu não vou mudar, porque eu estou dando testemunho da verdade. E agora nós vemos que o poder civil, representado aqui por Pilatos, juntamente com o poder religioso, que são essas autoridades aí que hoje comandam a igreja, eles estão atuando juntos em vista dos seus interesses para proclamar a sentença de condenação a Nosso Senhor. E as pessoas às vezes ficam preocupadas de dizer, mas se nós não podemos participar dessa igreja, nós vamos ficar sem os sacramentos. Mas escute, muito mais importante do que o sacramento é você ser fiel a Jesus Cristo. Então, deixe de lado esse devocionalismo e seja fiel ao verdadeiro Deus. Porque é isso que vai valer a nossa salvação. O que adianta você ter os sacramentos que estão contaminados com esse vício, com esses acordos malignos, que levam as pessoas a estarem conjuminadas com a morte da igreja que eles estão hoje decretando? Então é por isso que nós devemos hoje questionar todos os sacerdotes,
para perguntar para eles: será que você está apegado com a glória do seu sacerdócio diante do mundo, diante das pessoas? Ou você realmente é um sacerdote fiel e amigo de Cristo? Porque a ninguém nosso Senhor chamou de amigo, mas aos seus sacerdotes que estavam ali, os seus apóstolos, ele disse: vós sois meus amigos. E quando Judas também veio para traí-lo, com um beijo, Jesus disse: amigo, para que viestes aqui? Quer dizer que você não se deu conta que você veio aqui trair o seu amigo? Então essa amizade, essa intimidade com Jesus é que nós precisamos guardar. Nós, como sacerdotes, nós temos um compromisso com Ele. Ninguém tem um compromisso tão grande com Ele quanto os sacerdotes. E esses sacerdotes não podem abandonar a igreja, como os apóstolos fugiram no momento que Cristo foi crucificado. Mas eles têm que ficar ali aos pés da cruz da igreja, mesmo que eles sejam crucificados junto com Cristo. Porque hoje a igreja não está mais no poder, a igreja hoje está no sepulcro. E se nós estamos com ela, nós vamos ressuscitar com ela. Mas se nós estamos com esses pontífices hipócritas que gritaram: agora desça da cruz, mostra o seu poder. Então, esses são responsáveis pela morte de Cristo. E esses mesmos hoje estão no poder da Igreja Católica dizendo: nós não nos importamos com o que está acontecendo. Para nós o importante é estar bem com César, ou seja, com os poderes desse mundo. Mas o que eu achei bonito foi uma pessoa ter escrito para nós uma mensagem testemunhando que ela tinha se convertido à verdadeira Igreja Católica por causa das nossas conferências, e ela diz assim, que a clareza da verdade, da doutrina, nos traz paz. Então veja que é importante a gente pensar nisso, que mesmo que a gente tenha que sofrer para dar o nosso testemunho de fidelidade a Cristo e à Igreja, mas nós temos essa frase, a clareza da verdade, da doutrina nos traz paz. Então você está em paz. Você não está com a consciência te acusando, porque você sabe que você está com a verdade. Temos a nítida impressão de que estamos unidos à Igreja de Jesus. E ela continua dizendo: a doutrina é sempre leve e simples, e eu me sinto feliz por participar dessa graça. Então, de fato, eu concordo plenamente com essa pessoa, porque eu também me converti, e todos nós temos que nos converter. Chegou o momento da nossa conversão, chegou o momento do nosso testemunho. E essa conversão é conversão pela verdade. Foi pela verdade do seu testemunho que Cristo morreu na cruz. Então é por isso que nós devemos refletir no que diz aqui o Evangelho de São João, no capítulo 10, quando ele diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Então aqui fica muito claro. Quer dizer, entrar pela porta é entrar com o testemunho de todos os papas, de todos os sacerdotes fiéis, o testemunho do próprio Jesus Cristo. Isso é entrar pela porta. Mas quem entra por outra parte, como aconteceu com João 23 e todos os seus sucessores até Bergoglio, é ladrão e assaltante. E se a pessoa é ladrão e assaltante, mesmo que ele esteja ali dentro, você não pode dizer que ele é legítimo, pois ele não entrou pela porta. Percebe? Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor das ovelhas é aquele que está testemunhando a verdadeira doutrina católica de todos os tempos. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. E depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, pois lhe conhecem a voz. Então, o pastor verdadeiro das ovelhas é aquele que segue Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo é seguir a única Igreja Católica de todos os tempos. Mas o modernista não se importa com a verdade, porque ele não crê, ele não tem a fé, ele usa da igreja, ele gosta de certas coisas da igreja, mas ele não é membro da igreja, ele não dá a vida pela igreja,
ele não tem identificação com Cristo, ele não tem Cristo como seu ideal, como seu mestre, o qual ele segue como um amigo. Por quê? Porque ele não crê naquilo que Jesus Cristo pregou. Entretanto, Monsenhor Viganò concluiu essa sua entrevista nos dizendo que não há ressurreição sem a cruz. E que o instrumento de morte, quer dizer, essa mesma cruz, se tornou, pelo sangue do Redentor derramado nela, emblema de vida e de vitória. Então nós não vamos ser fiéis seguidores de Cristo se nós não amamos a cruz. Então amar a cruz significa renunciar à glória desse poder, dessa fama que o mundo pode nos dar. Mas nós devemos ser agredidos, vilipendiados, humilhados, chamados de cismáticos, chamados de falsos, sendo na verdade verdadeiros, sendo na verdade fiéis, sendo na verdade sacerdotes de Cristo. Enquanto que esses que recebem hoje toda essa glória, que não vem de Deus, mas vem do mundo, são servidores do anticristo. Porque eles estão a serviço de uma nova ordem mundial e a serviço de um líder, de um chefe, que não tem compromisso com a Igreja Católica de todos os tempos. Por isso, eu convido as pessoas a seguir somente os verdadeiros pastores, os sacerdotes refratários a esse sistema dessa nova ordem, aqueles que guardam a verdadeira doutrina, os verdadeiros sacramentos e que permanecem fiéis na caridade à verdadeira igreja que está hoje sepultada. Se Deus nos deu critérios para reconhecer o Filho de Deus, mesmo ele tendo sofrido na cruz, Deus nos dá hoje também esse mesmo discernimento para reconhecer a verdadeira igreja, mesmo ela estando num estado tão humilhado e tão destruído. Portanto, que Deus conceda à esposa de Cristo a mesma graça que ele deu a seu filho, e ele dê à Santa Igreja a vitória sobre todos os seus inimigos e a ressurreição depois da tortura e da morte que ela tem sofrido.